tudo bem, gente? Sejam super bem-vindos e bem-vindas a mais um Contemporaneidades. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto que eu gosto muito particularmente, porque acho que é sempre muito importante e é quase que um assunto metalinguístico, porque estamos conversando e dialogando aqui. Verdade. E vamos falar sobre a importância do diálogo. E sobre como tem sido cada vez mais difícil estabelecer diálogos na nossa sociedade, seja no nosso microcosmo, então com as pessoas com quem a gente convive regularmente, seja no macrocosmo, nas redes sociais ou em sociedade mesmo, nas nossas relações de estudo, de trabalho, enfim, né? Então, como a gente tem encontrado dificuldades em conversar, em discordar, principalmente, em pensar diferente e continuar convivendo de uma maneira harmônica e, enfim, né, fazer isso de uma maneira saudável em que todo mundo saia ganhando. Então, por onde a gente pode começar, Alex? Nossa, eu acho que a gente pode começar no exercício metalinguístico aqui um pouco mesmo. A gente falar, bem, por que? Acho que a gente pode explicar um pouco a estrutura aqui, né, do Contemporaneidades. Por que assim? Né? Por que são sempre duas pessoas conversando sobre um assunto? Por que não? A Mari faz um vídeo, eu faço um outro. Por que a importância disso? Né? Acho que a resposta a gente vai dando ao longo do vídeo. Uma outra coisa a estrutura mesmo da conversa, me parece, tem ficado cada vez mais difícil. Como que a gente faz aqui, e a gente tem feito em todos os vídeos? Um fala, ouve, processa e faz um complemento, uma resposta, discorda alguma coisa e assim vai. O que eu noto é que, usualmente, cotidianamente, não é muito isso que acontece. Enquanto a outra pessoa está falando, a gente já se coloca. Né? Acho que esse é um exercício, então, já que a gente vai colocar o diálogo, a gente pode começar, talvez, pela escuta. Estou sendo arbitrário aqui, mas a gente começar pela escuta. Eu estou falando, o mais comum é você me interrompe e coloca o seu ponto de vista. Muitas vezes, isso não tem nada de, mal educado, é só uma forma. Eu acho que a gente pode parar e repensar esse nosso jeito, porque me parece que isso está sendo a regra das conversas, que eu acho que a gente nem pode mesmo colocar como diálogos. Enquanto eu falo, você já me corta. Você me cortando mostra, você não estava me ouvindo. 2, você estava com um pensamento pronto e quer colocar em cima de mim. O que acontece? Eu vou lá e faço a mesma coisa com você. No fundo, então existem 2 monólogos, 2 pessoas conversando sozinhas, falando as mesmas coisas que elas já haviam pensado e saem da conversa exatamente iguais como estavam antes. Exato, né? E isso é um contrassenso quando a gente pensa o conceito próprio de conversa ou de diálogo, né? Porque o conceito de diálogo implica em uma troca em que as duas pessoas ganham ou saem dali com informações que elas não tinham previamente. O diálogo, ele permite que a gente troque formas de pensar diferentes, formas de ver o mundo diferentes. Ele permite que a gente compartilhe com o outro um tanto da nossa experiência e do nosso lugar de visão. Então, é sempre muito rico conversar ou dialogar, porque nós temos referências de mundo diferentes, diversas, e trocar essas referências e conversar sobre elas é sempre uma forma das duas pessoas saírem dali modificadas. Por mais que isso não signifique um mudar de opinião, eu acho que a gente está num momento em que as conversas são vistas como ringues, em que alguém tem que sair ganhando sempre. Então há uma disputa de razão
né? Eu tenho razão, você tem razão, eu tô certo, você tá certo, isso que você tá falando é mentira, é verdade, enfim. Há toda uma questão de deslegitimar o que vem do outro e de não ouvir, né? Você falou, Alex, da escuta, e eu acho muito importante que a gente se eduque para a escuta. Porque nós não somos educados para isso. A gente não é naturalmente disposto a ouvir o outro. Eu acho que isso tem se intensificado, tem piorado muito com a falta de tempo, né, gente? Como nós estamos o tempo todo correndo e a gente tá com uma série de tarefas rolando concomitantemente, é muito difícil a gente se desligar de elementos externos, de preocupações que estão rolando na nossa cabeça, de qual a próxima tarefa que a gente tem que realizar, para realmente estar presente na escuta. Porque a escuta, ela é uma atividade que depende de uma presença. Depende que você esteja ali por completo, que os seus sentidos estejam ali. Então, que você esteja ouvindo, que você esteja, se você estiver ali presencialmente, vendo a pessoa, vendo, né, como é que estão os olhos, como é que são as atitudes ali, né, os gestos, porque tudo isso diz alguma coisa sobre como aquela pessoa está falando. Ela está nervosa? Ela está calma? Ela está, né, o que está acontecendo ali? Então, há uma presença importante na escuta. Eu tenho que estar ali e eu tenho que estar com a minha atenção voltada. E aí eu acho que a gente entra num ponto que é ponto-chave da nossa existência contemporânea, que é a falta de atenção. A gente não consegue ter atenção plena em nada. É muito difícil, né? A gente ficar ali um tempo entretido em uma conversa mesmo. Então, ouvindo o que aquela pessoa está falando, prestando atenção nos gestos dela, no que ela pode dizer, a gente está muito interessado em falar da gente, em falar do que a gente pensa, em colocar nossas ideias, mas a gente está pouco interessado em reservar um tempo para a escuta. Né? Então, acho que sim. Você falou, achei legal que eu coloquei, olha, a gente corta o outro para falar. E você falando, também tem o outro lado, de quando a gente está em silêncio, mas a gente nem ouve o outro. Né? Me fez lembrar uma coisa que acontece toda hora com todo mundo, que é enquanto o outro está falando, simplesmente pego o celular e vou para o mundo paralelo. A importância da escuta, a gente comentou no vídeo passado, né, a importância da escuta de outras culturas para a compreensão do nosso mundo. E daí você trouxe uma outra coisa legal que a gente já comentou também, a importância e a dificuldade de prestar atenção. A gente comentou no segundo vídeo do Contemporaneidades, quando a gente falou do cuidado de si, né? Que essa atenção ela é muito difícil de ser colocada por causa, e você colocou bem, do tempo. Né? Prestar atenção requer eu fazer uma coisa só por vez e durante um tempo relativamente grande. Não tem como eu prestar realmente atenção em 3 segundos. Eu preciso me dedicar a alguma coisa. Isso quer dizer abrir mão de todas as outras. Nós vivemos num tempo de multitarefas. Né? Um tempo em que a gente precisa prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. O filósofo Shu Han, naquele livro Sociedade do Cansaço, que a gente já conversou, né, aqui no curso bastante, Sim. Ele fala como que essa nossa atenção dispersa nos causa um cansaço enorme, né, ligado a uma dificuldade de prestar atenção em realmente, verdadeiramente uma coisa. Que, no fundo, tudo isso que eu estou falando é a presença que você trouxe. Né? De nós, prestar atenção é estar presente ao outro, né? E ouvir o outro. E fazer com que essas ideias do outro entrem em mim. Né? E quando você fala prestar atenção no outro, me veio um outro filósofo na cabeça, Merleau-Ponty, do século passado também, que fala o seguinte, eu acho muito bonita a expressão dele, né?
não são as palavras apenas que dizem, é o corpo que diz. Se eu estou triste, não é só o meu olho, não é só a minha voz, não são só as minhas palavras, é o meu corpo inteiro que diz. E como que eu sei? Eu preciso parar e prestar atenção no corpo do outro. Não estou falando o corpo, assim, você ficar assediando o outro, não tem nada a ver. É você olhar mesmo o que está passando com o outro. Né? Ouvir também o silêncio do outro. Né? E se colocar nessa posição de silenciador de vez em quando. E é interessante como a gente lida mal com o silêncio, né? A gente tem dificuldade de ficar em silêncio. E essa nossa dificuldade de ficar em silêncio é uma dificuldade de coexistir sem falar, sem se colocar. Né? Eu vejo muito essa dificuldade assim, nas pessoas. Por exemplo, né, a gente passou aí por um momento de quarentena, né, bem estava todo mundo muito dentro de casa, junto, etc. E da dificuldade de você ter que ficar interagindo recorrentemente. Quando não há essa obrigatoriedade, né? Quando estar com alguém pode ser estar com alguém em silêncio. Não há necessidade de você, né, o tempo todo falar, né, ou o tempo todo estabelecer essa relação. A gente tem muita dificuldade com o silêncio. E a nossa dificuldade com o silêncio deriva em uma dificuldade de escuta. Porque nós não conseguimos escutar porque a gente não consegue ficar em silêncio. A gente quer falar em cima do outro, né? A gente quer ganhar a discussão, acho que esse é o ponto. E aí, Alex, queria entrar agora um pouquinho numa perspectiva que dentro dessa importância do diálogo, existe a importância da discordância e do conflito. Porque me parece também hoje que mais fácil um pouco a gente ouvir aqueles pontos de vista que concordam com os nossos, né? Ou a gente ouvir aqueles pontos de vista que vão a favor daquilo que a gente acredita. Mas é muito difícil, e eu diria que tem ficado cada vez mais por conta de uma polarização de assuntos, né, de temas, a gente ouvir pontos de vista diferentes dos nossos, ou a gente suportar o conflito com o outro, que não um conflito de briga, de guerra, ou de resolver no tapa, ou no tiro, não é isso, mas de levar um diálogo com discordâncias e com conflito, em que os dois possam sair dali com os mesmos valores que tinham antes, mas munidos de outras visões de mundo. Né? Me parece que a gente tem perdido um pouco dessa dimensão. Eu acho muito bonito a gente ver isso, né? Como que ao mesmo tempo nós vivemos em constante briga, mas nós perdemos a noção do conflito. O diálogo, a gente pode pensar na própria palavra, né? Diálogo, diálogos, né? O logos, da fala. O dia, o prefixo dia, por exemplo, que está presente em diagonal. O que é uma diagonal? É o que corta e que separa no meio a figura, né? O diálogo não significa os dois concordarem. O diálogo significa também eu estabelecer minha individualidade. E eu, por meio do contato com o outro, do contato mesmo, porque todo contato é conflitante. Eu me reconhecer, e eu reconhecer o outro, reconhecer a pluralidade das existências. Se a gente volta no pensamento grego, por exemplo, lá em Heráclito, o que ele vai falar? O que constitui o mundo? O embate. Né? O Nietzsche também vai falar muito disso. É importante que haja forças ativas e reativas agindo ao mesmo tempo. O que a gente nota hoje, me parece, principalmente por causa das redes sociais e dos algoritmos, que a gente já também conversou um pouco, a gente não tem esse embate. É só eu indo na minha, você indo na sua, e encontrando pessoas que falam exatamente a mesma coisa que eu, né? E daí vem mesmo, igual você bem colocou, o total, assim, a incapacidade de viver o conflito. E daí a gente foge.
né? E assim que surge um conflito, a gente foge. Bem, o conflito, gente, também é um contorno. Imagine que o conflito de uma imagem é o contorno dessa imagem, é o que define o que está dentro e o que está fora dessa imagem. Sem o conflito não existe o dentro, não existe o fora, todo mundo é igual. Pelo menos no meu mundo. E no seu mundo, todo mundo é igual. E na hora que eu vejo uma coisa diferente no meu mundo, eu não sei como reagir. O que eu sei falar? Frases curtas, porque também eu não consigo prestar atenção em diálogo, em discursos um pouquinho maiores, em frases curtas que apenas repelem o outro. E não que acolhem o outro e tentam perceber quais são as nuances e as diferenças e conviver com isso, né? E é interessante porque nessa nossa incapacidade do conflito, a gente tem uma incapacidade de encontrar pontos em comum, porque eles existem, sempre. A gente tende a achar que nós temos posicionamentos sobre as questões que são muito diversos. Então, a gente tende a polarizar mesmo o diálogo e dizer eu sou contra, eu sou a favor. Eu penso A, você pensa Z, né? Que é o extremo oposto. E quando a gente conversa, o que nós vamos descobrindo é que entre esses dois pontos que pareciam tão divergentes, existem pontos em comum, existem uma série de concordâncias. Pode ser, por exemplo, que nós pensemos diferente, mas com base nos mesmos motivos. Pode ser que a gente tenha posturas diferentes que derivam de causas diferentes, mas que em alguma medida se encontram nas formas de construir esse discurso. Então, existem pontos que podem ser em comum. Quando a gente não conversa e a gente não está afim de escutar o outro mesmo, com calma, com tranquilidade, e entender de onde vem aquele ponto de vista dele, né? Quais são, como ele está construindo aquilo, quais são as vivências que vão basear essa construção. Quando a gente não faz isso, a gente não entende o processo de construção discursiva do outro. E a gente não entende também quais são os pontos em que as nossas visões podem se encontrar, né? E a gente deixa, por exemplo, de costurar, né, objetivos em comum, de saber quais são, né, as questões nas quais a gente concorda. A gente se fixa muito nas discordâncias, porque me parece que elas identificam grupos muito específicos e a gente vai caminhando paralelamente em vez de formas cruzadas, né? Eu acho que isso é importante. Você foi falando desse sim excessivo, dessas bolhas, né? Eu vou falando sim para aquilo que eu já acredito. E, gente, se eu não estou disposto a ver nada diferente daquilo que eu penso, se eu não estou disposto a mudar de ideia, se eu não estou disposto a ouvir com calma o outro, eu vou ficar sempre no mesmo lugar. Eu não vou sair, né? Porque se as minhas verdades já estão tão bem costuradinhas, não existe nada que eu possa fazer para me construir enquanto ser humano, para ir me modificando, para ir, né, de alguma maneira caminhando nisso. Eu acho que não existe nada mais bonito do que a gente estar disposto à mudança. Porque a vida, gente, é movimento. Não existe nada que seja absolutamente perene, que a gente vá, né, que vá se manter para todos sempre. Nós vamos mudando, né, nossas perspectivas a partir das nossas vivências. E a gente poder compartilhar isso e transformar isso em um motor de mudança, né, de construção em conjunto, para fazer coisas que sejam realmente positivas para todos nós, é o único caminho possível, e ele só é possível pelo diálogo, né? Se a gente ficar se isolando nas nossas ideias e não estiver disposto, muito dificilmente a gente vai querer coisas em comum. Parece que a gente está em mundos tão diferentes que a gente não consegue nem ter um fio que permita o diálogo, né? Alguma coisinha em comum. E essa coisinha em comum tão simples pode ser que a gente é ser humano, né? Começando daí. Somos seres humanos, né? Acho que só isso já é um ponto de encontro importante. E como seres humanos temos experiências variadas e podemos usar isso para nos conectar. Sim. É muito louco, né? Muito paradoxal, ao mesmo tempo que a gente
não consegue realmente identificar quais são as diferenças, nós não conseguimos identificar quais são os pontos de contato, né, igual você colocou. Isso me fez lembrar de dois pensadores, grandes pensadores. O primeiro, o pai da filosofia ocidental, Sócrates, que ele não escrevia. Ele não escrevia. Ele saía conversando com as pessoas. E ele era tido como o maior dos sábios, né? O oráculo de Delfos o falou. E depois o Platão transcreveu, né, de memória, lógico, fazendo algumas alterações, os diálogos que o Sócrates tinha colocado. E por que ele era tido como tão sábio? Porque ele dialogava. E o Sócrates falava da maiêutica. Né? O que é a maiêutica? É o parto da verdade, que só vem por meio do diálogo. Muitas vezes os diálogos socráticos não chegam a lugar nenhum. Mas a gente não tem que chegar a lugar nenhum. A gente não tem que conversar para ganhar, para conquistar um ponto de vista. A gente tem que dialogar para crescer enquanto ser humano. O segundo pensador que eu me lembrei, muito gigantesco agora brasileiro, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que viver... Que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Né? Raul Seixas também nos mostra, né? A vida é constante movimento. O Parmênides já falava isso. Viver numa bolha, que eu falo, e aqui viver numa bolha no sentido de não encontrar contato com o mundo, porque a bolha, se encontra contato com o mundo, ela explode. Viver nessa bolha é negar também a sua própria vida. Né? É viver uma imaginação, e viver uma imaginação que está sempre contra os outros, né? Criando não esses conflitos de crescimento, mas os conflitos destrutivos. Né? A gente pode lembrar das ondas. Uma onda, ela pode tanto somar com a outra, quando se encontram, quanto se destruírem e formar uma planície. Exatamente, Alex. Eu acho que é bem por aí, assim. Eu acho que a gente tem que... o convite, né? Para que a gente dialogue mais e que a gente pratique uma escuta que seja uma escuta atenta, né? Em que a gente possa ouvir e trazer para a gente aquilo que a gente está ouvindo, poder ter um tempo de sedimentar, de digerir, poder ter um tempo de responder, né? E não ficar nesse falatório, que eu acho que é um pouco a internet, né? Que é esse lugar em que tá todo mundo falando, comentando, dando a sua opinião, mas ninguém está conversando de fato, não há um diálogo, né? E talvez aí, se a gente praticar uma escuta mais ativa, se a gente praticar uma paciência um pouco maior com aquilo que nos parece tão diferente, e de repente começar a olhar para os pontos que são incomuns, a gente pode ter aí alguma chance de construir novas visões. Porque o outro vê aquilo que eu não vejo, eu vejo aquilo que o outro não vê, e a gente pode juntos, né, chegar em lugares muito mais distantes, assim. Eu acho que é um pouco assim, né? Quando a gente tá juntos, a gente é mais forte mesmo, a gente pode chegar em lugares melhores, né? Então, pensar mais no que nos une do que no que nos separa, e em quais pontos são importantes do diálogo. Poder conversar sem atacar ou sem, né, rivalizar, mas podendo ver no conflito algo que é frutífero. Eu queria finalizar só retomando a importância do silêncio, que não existe, né? Nós vivemos uma sociedade hiperimediata, e imediato significa o fim do silêncio. Por exemplo, se a gente olha numa rede social, né, pega o Facebook, não existe silêncio. O que eu quero dizer com isso? Entre uma postagem e outra, não existe intervalo. O silêncio na rede social seria um intervalo em branco. Você pega no Spotify, vai ouvir música na rádio, é uma atrás da outra, não existe isso, né? No vídeo, no YouTube, um já começa, já vai, o outro não tem. Eu lembro que um professor fez um exercício quando eu estava no 9º ano, que me marcou tanto que até hoje eu me lembro. Ele falou assim: para provar para vocês como é difícil suportar o silêncio, vamos ficar no relógio todos 1 minuto em silêncio. Eu lembro que isso foi um choque para a turma, porque 1 minuto nunca acabava.
fica essa dica para você curtir o silêncio. E silêncio significa total, para ficar totalmente parado. Que sejam 5 minutos. Daí você vai ver quão inabituado você está com o silêncio. Mas a gente sempre tem que lembrar a lição do Santo Agostinho. A música só se faz com intervalos de silêncio. Entre uma nota e outra, deve haver silêncio. Porque senão não tem música. Porque senão não tem vida. Exatamente. Gente, então foi isso. Muito obrigada por terem acompanhado essa conversa até aqui. Espero que vocês possam acompanhar os nossos diálogos e pratiquem a arte do diálogo por aí. Conversem, escutem, estejam dispostos, tá bom? Esse é o nosso convite. Um beijo para vocês e até o próximo Contemporaneidades. Muito obrigado, gente. Até mais.